Para preencher a aba de matrículas 1.2.1, então nós precisaremos acessar o indicador de número de matrículas. Então, no LDE, o último indicador que nós consultamos foi taxa de atendimento. Para acessar o de matrícula, então nós vamos aqui em consultar, plataforma de dados educacionais, número de matrículas, consultar. Então, percebam que nós temos que preencher o ano de 2010 e o ano de 2019. Lembrem que nós temos que completar as informações em uma UF selecionada. Então, aqui eu vou continuar trabalhando com Acre e vocês podem selecionar um outro estado que prefiram. Então, eu vou selecionar aqui Acre, em selecione a localidade. O período, então, é 2010, o primeiro ano solicitado. E percebam que ele pede aqui, ó, etapa e modalidade por dependência administrativa. Então, uma tabela cruzada, com duas características, com duas variáveis. Então, como é que a gente consegue essa tabela? Então, aqui nas linhas, o que nós queremos nas linhas é a etapa e modalidade de ensino. E na coluna, dependência administrativa. Então, mostrar resultado. Então, percebam aqui que a tabela foi gerada. Para ter certeza, eu verifico o título, número de matrícula por etapa e modalidade de ensino, por segmento e dependência administrativa na UF que eu selecionei, no ano que eu selecionei. Então, Acre 2010, está perfeito. Eu clico aqui em baixar CSV. Abro o documento, lembrando sempre de verificar se elas estão na ordem. Perceba aqui que não está, a primeira seria creche, então pré e assim por diante. Então, acabou baixando fora de ordem. Então, nós vamos ter que colocar na ordem antes de copiar e colar, tá? Então, tenham esse cuidado, se copiar e colar direto, vai dar problema, né? Então, vamos ver. Então, nós temos creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e EJA, ensino fundamental, ensino médio integrado. Se a gente verificar aqui no trabalho, a EJA está toda junta, ó, né? A EJA está toda junta. E o ensino médio integrado normal também aparece aqui e não apareceu aqui, ó, né? Ele só apareceu o ensino médio, ele não apareceu o ensino médio normal. Então, nós vamos ter que deixar exatamente na ordem que aparece ali no trabalho. Então, agora sim, EJA fundamental, EJA médio, EJA integrado, educação profissional e então o total. O ensino médio, veja, o ensino médio integrado, ele ocupa uma linha aqui, porém nós não temos ele no Acre, não apareceu para o Acre. Então, eu vou deixar uma linha aqui também, né? Como se fosse, então, o ensino médio integrado ou normal. Eu vou copiar e colar também aqui, para que eu saiba o porquê desta linha em branco, né? Então, agora, ok. As etapas estão na ordem. Verifico o título, etapa e modalidade de ensino, procedimento e dependência administrativa da UF que eu selecionei e do ano que eu estou interessado. Agora sim eu posso copiar e colar
no meu trabalho. Outro aspecto importante, para além das linhas, são as colunas. A gente também tem que verificar se as colunas estão na mesma ordem que a do trabalho, que é do documento do trabalho. Então, aqui a gente tem federal, estadual, municipal, privada, conveniada sem fins lucrativos, com fins lucrativos, não conveniada com fins lucrativos. É o que nós temos para o Acre. Aqui, no trabalho, nós temos federal, estadual, municipal, conveniada sem fins lucrativos, com fins lucrativos, não conveniada sem fins lucrativos e com fins lucrativos. Nós temos que ter essa mesma ordem aqui. Eu vou até copiar e colar para a gente ter certeza. Então, federal, tá ok, estadual, tá ok, municipal, privada conveniada sem fins lucrativos, ok. Privada conveniada com fins lucrativos, ok. Aqui nós temos não conveniada com fins lucrativos e aqui sem fins lucrativos. Então, no Acre nós não temos a sem fins lucrativos. Então, nós deixamos aqui essa coluna em branco e verificamos a última. Privada não conveniada com os fins lucrativos. Agora tá ok. Tanto as linhas quanto as colunas estão na mesma ordem que a tabela do trabalho. Então, já verifiquei o título, né? Já sei que é do Acre de 2010. Então, ok. Agora sim, Ctrl+C e Ctrl+V, posso copiar e colar para o trabalho. Percebam que ao fazer isso, essa tabela aqui, que inicia na linha 34, ela já automaticamente se preenche sozinha, né? Porque ela já está com fórmulas para que isso aconteça. Então, não mexam nela, só preencham o que está em verde, porque o restante vai ser automaticamente preenchido. Então, aqui vocês podem verificar os percentuais que cada etapa e cada dependência significa, né? Então, por exemplo, aqui, creche, né? Percebam que a maior parte é municipal, mas aqui a gente tem o número, então em percentual quanto isso significa? Aqui ele nos dá, ó, 90, quase 91%, né, das creches são municipais, 4, né, são privadas conveniadas sem fins lucrativos. E aí o restante, claro, a gente tem aqui um percentual, mas ele é tão baixo que não passou aí do 0,0. E um 5,1 aqui no privada não conveniada com fins lucrativos, que totaliza 100%. Então aqui vocês têm os percentuais, não mexam nessa tabela. E aí, para finalizar essa parte aqui de tabelas, nós temos também para 2019. Então, continuando, é só a gente trocar o período. Então, ao invés de 2010, queremos 2019. Então, mostrar resultado. Então, nós temos aqui a tabela já gerada. Vou verificar o título, número de matrículas por etapa e modalidade de ensino por segmento e dependência administrativa Acre 2019. Tá ok? Baixar CSV. Vou abrir o documento. Vou verificar o título, número de matrícula por etapa e modalidade. Dependência administrativa Acre 2019. Tá ok esta parte. Vou verificar. Novamente está fora de ordem. Infelizmente, vamos ter que colocar na ordem. Então, creche primeiramente, né? Se ficar mais fácil, né? Vocês podem vir aqui no trabalho, copiar e colar esta ordem aqui para ter certeza, né, que é a mesma. Então, a gente pode colar aqui. Opa. Então, creche, pré, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos iniciais, médio, médio integrado normal, veja que agora em 2019 já apareceu, e agora aqui não está em ordem, né?
Então, nós temos aqui a educação profissional. Então, a EJA agora é o que falta a gente arrumar, né? Porque educação profissional já deixamos ok. Então, vamos arrumar a EJA. Agora, conferimos aqui. Creche, pré-escola, fundamental nos iniciais, anos finais e médio. Médio integrado ou normal, EJA fundamental, EJA médio, integrado não temos no Acre para 2019. Educação profissional. Então, as linhas estão ok. Lembrando que temos que cuidar também das colunas. Então, vamos copiar e colar também para verificar se estão em ordem. Federal Estadual Municipal, privada conveniada com e sem fins lucrativos. Então, não está ok. Nós vamos ter que deixar um espaço aqui, porque não temos esta categoria em 2019 para o Acre. Conveniada com fins lucrativos, ok, está de acordo. Não conveniada sem fins lucrativos, está de acordo. Privada não conveniada com fins lucrativos, está de acordo. Ok, então agora sim nós temos o mesmo formato aqui do trabalho, a tabela no mesmo formato, nas mesmas posições de linhas e de colunas. Eu sei que é o Acre 2019, então copio e colo para o documento do trabalho, lembrando de colar nas células em verde, né? Nas demais não mexer. Ao fazer isso, automaticamente a tabela da linha 47 a 58 foi preenchida, né? Nós temos aqui o percentual também. Percebam aqui, por exemplo, que creche municipal aumentou em 2019 o percentual. Aqui nós temos 95%, enquanto que 90,9% em 2010, né? Então tivemos aí um acréscimo no percentual. E é exatamente o que essa tabela aqui das linhas 62 e 63 mostra, né? Então, o percentual de crescimento, né? Estas fórmulas aqui que ficam aparecendo é que a divisão não deu, a fórmula acabou não dando certo por algum motivo. O motivo é que, veja, em 2010 não existia essa categoria e em 2019 existia, então não tem como comparar uma com a outra. E é isso o que a fórmula está apontando, tá? Ou divisão por zero, é por isso que em alguns casos acaba não soltando o resultado. Aqui a gente viu que teve esse crescimento, né? Realmente é importante, né? Porque nós tínhamos aqui 3.928 matrículas em creche e foi para 11.508. Então, né, esse crescimento aí de 193, né? E aí é assim que a gente lê essa tabela destas linhas até a 73. Esta última tabela também foi preenchida automaticamente e são os totais de matrículas nas etapas e modalidades de ensino em 2010 e 2019 e estão exibidas no gráfico. Então, o azul representa 2010 e o vermelho 2019. Então, a gente percebe que teve aumento no número de matrículas em creche, no pré, né, a barra em vermelho é maior. Anos iniciais foi bem pouco esse crescimento, porém nos anos finais perceba que teve um decréscimo nas matrículas em 2019, né? Ensino médio quase que manteve, o integrado, né, manteve, o fundamental EJA, né, aí a gente não teve informação no gráfico, porque os números são muito pequenos, né? O ensino médio teve um aumento, no integrado a gente só teve então em 2019, né? Não temos informação em 2010, e no profissional um decréscimo aqui leve. Então aí a gente encerra esta parte do trabalho.
lembrem de colocar o título da tabela. Então, vamos aqui pegar a referência do que nós já temos no LDE. Então, número de matrículas por etapas e modalidade de ensino por segmento e dependência administrativa. Vocês vão colocar aqui a UF que vocês escolheram. Então, aqui o que eu tenho de informação é Acre. E temos não só 2019, 2010 e 2019. Então, o título, né, tá ok. Podem deixar aqui se desconfigurar, né, em alguma fonte melhor, né? E aí falta preencher a fonte, né? Então, a fonte também vamos pegar aqui do LDE. No final da tabela nós temos a fonte. Então, fonte elaborada pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos microdados do censo escolar, INEP, mas não só 2019, mas também 2010. Então, agora sim completo, porque sem essa informação do título, não temos como saber de qual UF se trata, né? Então percebam que é de extrema importância, apesar de ter aqui 2010 e 2019, então o período nós teríamos informação, sem preencher aqui, né, a informação no título, a gente não saberia de qual UF esses resultados seriam, né? Então agora sim, tudo preenchido.